Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou começar um vídeo um pouquinho diferente. Eu passei 10 dias com ponto na boca, que eu fiz um procedimento cirúrgico odontológico, e foram 10 dias com esse ponto na boca, eu não gravei vídeo. Foi um pouco difícil porque eu tenho muitas alergias, então eu não tomo remédio para dor. Eu tomei antibiótico, tive reação alérgica também, então era sentindo dor e fome também, porque como eu tava com ponto na boca, não dava para comer de tudo. E por conta das reações alérgicas, eu tomei bastante corticoide, que me deixou bem inchadinha, inchada por conta do corticoide. Enfim, foi um processo. Tive dias ruins, mas graças a Deus passou. Estou bem melhor, já tirei os pontos da boca e tô aqui gravando vídeo para vocês. E no meio dessa turbulência da minha vida que eu passei, é, no domingo eu tava bem ruinzinha, assim, pra ir à missa, né? Desânimo mesmo, eu não tava conseguindo produzir muita coisa, eu tive as reações alérgicas, o que deixa a gente bem baqueado. Eu fico muito baqueada. Eu não sei se alguém aqui já teve reação alérgica, mas é um mal-estar. Fora o inchaço, tudo, que meu olho incha, né? Minha pele fica com umas placas vermelhas. É, vem um mal-estar, assim, que parece até que você tá deprimido, sabe? Que é uma preguiça mesmo, aquela sensação de preguiça mesmo, de não conseguir sair do lugar, sabe? E mesmo assim eu fui à missa. É, não consegui ficar. Algumas partes eu tinha que sentar porque minha pressão caía assim. Mas assim, eu fui arrastada, muito desanimada, muito ruinzinha mesmo, e saí de lá renovada pela graça de Deus. E eu pensei, nossa, como é bom estar na casa do Pai, né? Porque até quando tudo está desfavorável, nossos pensamentos não estão bons, nosso corpo não está reagindo como gostaríamos, mas só de estar lá e eu não pude responder, né, que tem as respostas da Assembleia, né, que a gente responde, faz as orações, eu fiquei sempre caladinha ali, de boca fechada, até porque eu tava com os pontos na boca. Mas mesmo assim, só de participar, eu voltei renovada, e eu voltei com o pensamento de que, assim, toda aquela turbulência passou, sabe? E eu tive um momento muito introspectivo, de muita reflexão, que foi até a ideia para o vídeo de hoje, que é orar por quem você ama. Você já parou para pensar que, às vezes, a sua oração é o único abraço que aquela pessoa pode receber no dia? E é um abraço invisível, né? Porque a oração que você faz, não necessariamente o outro vai saber que você orou por ela. E desde quando eu comecei a me aprofundar mais na minha vida de oração, todos os dias eu oro por alguém. É, por familiares, por amigos, por pessoas que estão próximas a mim, por qualquer pessoa que seja, até pelos inimigos, assim, por quem eu acho que não gosta de mim, que, sim, sabe, pessoas que não é inimizade, assim, porque eu não tenho rancor e raiva de ninguém, mas assim, pessoas que já tiveram algum conflito no passado, algo assim, eu também oro. E orar por quem você ama é um ato de amor. É um ato de amor. É, um, é uma prova de amor, de carinho, de afeto. E às vezes diz mais do que você ficar falando o tempo todo, eu te amo. Quando você diz para alguém assim, orei por você hoje, ou você está em minhas orações. Gente, tem prova de amor maior do que essa? E realmente você orar por essa pessoa é uma prova de amor muito grande. No livro de Jó, Jó orava muito por seus filhos, sempre. E tem uma passagem que deixa isso aqui muito claro. E orar por quem você ama, é assim, a oração, ela é o elo que fortalece o lar. A mãe que ora pelos seus filhos, né, seus filhos que ora pelos seus pais, a família que ora junto ali, fortalece.
E Jó sempre orava pelos seus filhos. Eu vou ler, tá no primeiro capítulo. Quando acabava a série dos dias de banquetes, Jó mandava chamar seus filhos para purificá-los. E na manhã do dia seguinte oferecia holocaustos por intenção de cada um deles. Porque, dizia ele, talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Assim fazia Jó sempre. Aquelas mães que oram pelos seus filhos são guerreiras. Não só guerreiras, mas são mulheres de muita fé. O poder de uma oração da mãe que se ajoelha e ora pelo seu filho, pela sua família, pelo seu esposo, ela não sabe o bem e a prova de amor que ela está fazendo ali. E é um exemplo a ser seguido. Porque não é só porque é mãe que está orando pelo seu filho, mas todos nós devemos sempre estar em constante oração. Não só pela gente, mas pelo outro também. Porque não tem prova de amor mais linda do que essa. Não tem, não tem, não tem. E aqui está um ensinamento muito bom de Jó para nós. Ele ora constantemente, assim fazia Jó sempre. Não só pelos pecados do filho, mas caso o filho tenha amaldiçoado a Deus de alguma forma, né? Porque às vezes os filhos não seguem o caminho que você quer para ele. Mas só de você estar ali intercedendo por ele, orando por ele, já é algo grandioso e de grande valia mesmo, que devemos aprender com isso, né? Diariamente. Tem outra passagem aqui que diz da primeira carta a Timóteo, que diz assim, vou ler para vocês. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Por que isso, gente? Por que devemos fazer preces, orações, súplicas para todos os homens? Porque às vezes você não está presente fisicamente com aquela pessoa. E aonde seu braço não chega, a sua oração chega. Por isso que devemos orar, suplicar, fazer ações de graça por todos os homens. E não é só as pessoas que a gente ama, não era só orar por quem a gente ama, é por nossos inimigos também, por quem não gosta da gente, por quem tem sentimento ruim pela gente. Porque enquanto aquela pessoa tá desejando mal a você, você tá desejando bem a ela. Você retribui, você combate o mal com o bem, certo? E, e aonde o nosso braço não chega, porque a gente tem familiares que estão longe, né? Eu tenho familiares que estão longe. E outra coisa também muito importante, não devemos orar só por quem está em vida. Nós devemos orar também pelos nossos entes queridos, por pessoas que não estão mais nessa vida, que já faleceram. A nossa oração é importantíssima para eles, importantíssima. Eu sempre oro pela minha mãe, pelos meus tios também, que já faleceram, né? Que precisam da nossa oração. Tem uma oração que é assim: Senhor, nos livrai do fogo do inferno e levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Essa oração é linda. Senhor, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. A gente não sabe quem está precisando da oração, quem está precisando ser socorrido lá do buraco, lá de baixo. A gente não sabe. Mas essa oração a gente está pedindo para Deus ir lá socorrer aquela alma perdida. É a alma perdida em vida. Em vida. E não só em vida. Também quando já está em outro local. Enfim. E quando a gente ora, a gente pode orar por várias coisas. A gente pode orar pela saúde, pelo coração daquela pessoa, pela saúde dela, pela vida dela, pelo futuro dela. A gente pode orar também para ela largar vícios, abandonar vícios, entendeu?
Porque isso é forte, isso é poderoso, isso é acreditar, é ter fé. É lindo demais. Tem outra passagem que está no livro de Tiago, que diz assim: Orai um pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. A oração tem grande eficácia. Jesus orava constantemente a Deus. Inclusive, ele nos ensinou, né, o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ó Pai. Amém. Jesus nos ensinou essa oração. Isso significa o quê? Que é, é importante que nós tenhamos esse momento com Deus, né? Pai Nosso é uma linda oração, tem tantos ensinamentos no Pai Nosso. Jesus sempre se recolhia, ia para um lugar calmo, tranquilo e orava. Estava em constante diálogo, conversa com o Pai, com Deus. E em vários momentos da Bíblia tem a passagem dele que ele estava sempre em constante oração. E nós também devemos estar, né? Quando você orar por você, você ora também por outra pessoa. Onde seus braços não chegam, a sua oração com certeza vai chegar. Eu te convido a fazer uma oração agora junto comigo. Pense em alguém que você. No decorrer da oração, você pode estar pensando em várias pessoas, né? Porque a oração, ela não é única, né? Ela não é só ali exclusivamente, ela serve também para várias pessoas, né? Quando assim, fala assim, né, para pessoa largar o vício, abandonar o vício, pode vir várias pessoas na sua cabeça e tudo bem. Tudo bem, você pode orar por várias pessoas ao mesmo tempo. E não tem problema, ok? Isso é lindo. Então, eu te convido a fazer essa oração junto comigo agora. E eu te convido hoje também você fazer uma oração por alguém. E mande mensagem para ela falando assim: orei por você hoje. Você vai ver que você vai transformar o coração daquela pessoa. Tão lindo, gente, é tão lindo. É muito lindo você orar pelos outros e às vezes você expressar isso também, entende? Falar assim: você está em minhas orações, orei por você hoje, né? É uma prova de amor muito grande. É melhor do que dizer eu te amo. Melhor do que dizer eu te amo. Enfim, vamos fazer essa oração, que sejamos tocados pelo Espírito Santo. É uma oração que eu irei fazer do meu coração mesmo, sendo tocada pelo Espírito Santo, e que vocês orem junto comigo e também pense, visualize pessoas que vocês querem abençoar, orar por quem vocês amam, ok? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te peço que hoje olhe pelos meus familiares, pelas, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, por todos os meus tios, sobrinhos, primos, pela minha família, Senhor. Olhe eles, abençoe aqueles meus familiares que mais estão precisando de ajuda e que não pedem, mas eu sei que eles precisam. Dê o seu colo, Senhor, o seu amparo. Eu oro, Senhor, pelo meu relacionamento, pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu namorado, pela minha namorada. Eu oro também, Senhor, pelo meu futuro relacionamento, para que a pessoa com quem eu vá me relacionar um dia, Senhor, seja uma pessoa abençoada. Abençoe, ó Pai, essa pessoa, proteja de todo perigo, de todo mal. Eu oro também, Senhor,
pela vida daqueles que eu não conheço, mas que precisam de Ti, precisam do Seu colo, do Seu amparo. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão perdidas, que precisam ser encontradas, que precisam ser resgatadas. Eu oro também, ó Pai, por todos aqueles que estão com o coração de pedra, que estão me desejando mal, que não querem o meu bem, que não querem ver eu prosperar. Eu oro, Senhor, para que o Senhor toque o coração dessas pessoas, que aquilo que elas estão pensando, estão desejando, se transforme em amor, se transforme em paz. Senhor, eu oro também para que eu possa transformar a vida daqueles que estão ao meu redor, para que o seu amor transborde em mim e eu transborde nelas. Eu oro, ó Pai, por cada familiar meu que está entregue ao vício, que está no vício de cigarro, que está no vício de bebida, que está no vício de pornografia, que está no vício de drogas, ó Pai. Eu entrego a vida dessas pessoas em tuas mãos, para que o Senhor livre essas pessoas desses vícios, que elas sejam libertas, Senhor, dessa prisão que elas vivem. Eu oro, ó Pai, pela vida daquelas pessoas que não creem em Ti, que não acreditam em Ti, ó Pai. Perdoe, tenha misericórdia dessas pessoas. Tenha misericórdia, ó Pai. Eu entrego a vida dessas pessoas, de todas essas pessoas que estão passando na minha mente. Eu entrego em tuas mãos. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça transbordar o seu amor na vida delas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, amém. Orar é uma sensação que nenhuma outra coisa, nada nesse mundo vai preencher. Porque a oração é algo tão lindo, é algo tão profundo, é algo tão individual, mas ao mesmo tempo tão comunitário, que é algo que deve ser feito sempre, sempre. Se você é mãe, se você é pai, ore por sua família, ore em família. Orar em família é muito lindo, é muito lindo. Eu cresci com minha mãe reunindo eu e meus irmãos, e ela sempre fazia aos finais de semana, né? A gente ia à missa no domingo e ela sempre fazia essa reunião normalmente no sábado. Ela reunia a gente para ler uma passagem da Bíblia e a gente fazia um momento de oração. Quando eu era criança, às vezes eu podia achar que era tedioso, que era uma coisa assim, mas a minha mãe estava ali, olha, semeando um elo que fortalece. Fortalece. E eu quero com certeza passar isso para os meus futuros filhos. Não esqueça, a oração é um elo que fortalece o lar. Ore em família. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, porque normalmente a gente tem vergonha, né? De orar em voz alta. A gente tem vergonha. Às vezes eu tenho vergonha. Mas é algo que você tem o costume, você meio que se acostuma, cria o hábito. Você quebra essa barreira da vergonha e começa a orar mesmo em voz alta, em pedir a Deus, em agradecer a Deus. Isso é muito, muito, muito lindo. Não tenha vergonha disso. Os seus braços vão alcançar, mesmo na distância, aquela pessoa que você tanto ama. Não tem abraço mais apertado do que esse. Não tem, não tem, não tem. É muito, 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 muito lindo. Esse é um dos vídeos que eu tô fazendo com o coração mais grato, porque não tem nada mais lindo do que você orar por quem você ama. E você acabou de fazer isso comigo. A gente fez juntos, né? Orou por quem a gente ama, por quem a gente não ama, por quem a gente não conhece, por quem a gente desconhece mesmo. Mas é aquele nosso irmão,
irmão em Cristo e devemos também orar por ele. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus possa derramar bênçãos e bênçãos e bênçãos na vida. Ore também por aquele irmão surdo, né? Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo. Fiquem com Deus.